Então vamos começar nossa live sobre doenças respiratórias. A última live da semana entre mães é com uma convidada super especial, a pediatra a doutora Andriele. Eu vou apresentá-la para vocês. Doutora Andriele Flores é médica pela Universidade de Passo Fundo, especialista em pediatria pela Faculdade Global, amiga da amamentação, com formação em consultora da amamentação, é educadora integrativa do sono infantil, educadora parental. Atualmente, atua com consultas em casa, consultório e online. Seja muito bem-vinda, doutora Andriele. Obrigada, Estela, pelo convite. Imagina, eu que agradeço a sua presença. Conta para nós como que está a procura aí de consultas por criancinhas doentes. Olha, Doenças respiratórias. nos últimos dias está bem intensa essa procura, né? A gente tem um quadro de muitas crianças, principalmente com coriza, nariz trancado, tosse, né? Principais sintomas, né? Exato. E como nós passamos 2 anos ali em vigência da pandemia, onde todo mundo usava máscara, tinha questão do isolamento social, até as famílias mesmo ficaram um pouco desacostumadas em ter, né, as crianças mais doentinhas em casa. Então a procura realmente está bem intensa, tanto nos atendimentos públicos, atendimentos particulares, aumentou bastante. Sim, eu percebo também aqui, tanto na escolinha do meu filho, né? Todas as criancinhas sempre estão com ou o nariz correndo, ou aquela tossinha mais chata. E eu também, até eu peguei dele também, acredito que peguei por contato com ele, né? E dá muito transtorno, até em relação ao sono, né? Eles não dormem bem, parece que é deitar e a tosse vem. Exato. Por quê? Porque qualquer resfriado, né, mesmo os resfriados comuns, assim, geralmente eles atacam as vias aéreas superiores, né? E o corpo acaba aumentando essa produção de secreção. Então, é algo bem esperado a partir desse contato. Olha ali, a Lois falou, né, que a filhinha tá com coriza. E realmente Também. é difícil a criança que nesse momento não esteja ou com o nariz escorrendo ou com o nariz trancado, né? E o que a gente precisa fazer nesse momento é fazer com que essa secreção não fique ali parada no nariz. Exatamente. Né? E porque se ela fica, acaba piorando o quadro, né, doutora? Exato. O que acontece? A secreção parada ali na região, ela vai acabar sendo um local para infecção bacteriana. Né? Então, daqui a pouco, algo que era um resfriado comum, que ia passar naturalmente, né, dali alguns dias, 5 a 7 dias aproximadamente, acaba evoluindo para uma infecção bacteriana, acaba evoluindo para uma otite, para uma sinusite, né? Às vezes até mesmo indo para o pulmão, fazendo uma pneumonia e necessitando de um antibiótico. Aí sim, né? Então, é importantíssimo nesse momento a gente retirar essa secreção da via aérea superior. Certo. Lá com a lavagem nasal, você indica? Isso, indico. Existem, né, várias formas da gente retirar essa secreção. Eu acho até a mais eficiente, assim, a lavagem nasal através da seringa com o soro fisiológico, né? Ela acaba sendo bem eficaz porque além de fluidificar a secreção ali da região do nariz, ela também acaba fazendo o transporte, né, da secreção. Se a gente utilizar aqueles sprays nasal, que é só o tch, né, a gente vai dar uma hidratada na secreção, fluidificar. Mas para aquela criança que ainda não consegue assoar o nariz, ela não vai conseguir, né, que essa secreção saia da região. Saia, né? Exato. Então a gente precisa dar essa ajudinha, né? Então, temos mais uma pergunta aqui, ó. Meu bebê está com dor de ouvido, o que fazer? Infelizmente, dor de ouvido não tem muito que a gente fazer, tem que levar para consultar, né?
Tem que procurar atendimento, porque às vezes realmente vai precisar de antibiótico, né? Pode ser uma otite bacteriana que precise de antibiótico. Então, pode Uhum. dar um analgésico em casa, mas vai ter que procurar atendimento, Tá joia, obrigada. né? E sobre a lavagem nasal, só uma dúvida. Às vezes ela não chega a sair pela outra narina no meu filho quando eu faço. Tá tudo bem? Ou eu não tô fazendo certo? Não, tá tudo bem, sim. O que acontece é que às vezes eles engolem, né? Esse soro, Ah, essa tá. secreção, acaba ou saindo pelo mesmo lado ou engolindo, quando não Uhum. sai pelo lado contrário. Então, bem tranquilo, não tem problema nenhum, Ah, tá joia. Uhum. tá? E a tosse acaba também sendo muito frequente nesse momento, né? Tanto a tosse alérgica quanto a tosse causada pelos vírus, pela secreção, né? Então, muitas pessoas procuram atendimento por causa da tosse e saem, às vezes, até frustradas do pediatra que saem com a recomendação de lavar o nariz, né? É mesmo. Acabam não recebendo prescrição de nenhum antibiótico, de nenhum xarope para tosse e ficam angustiados por isso, né? Mas Uhum. assim, não se preocupem, né? Confiem ali no profissional que examinou o filho de vocês. Se ele não deixou xarope, porque realmente não iria fazer diferença para aquele quadro, né? E lavem bastante o nariz. É a solução, não digo mágica, mas ajuda Aham. muito. Ajuda muito. Ó, temos mais uma pergunta da Andresa Beck. Bebê de 55 dias, estou usando spray e aspirando. Preciso lavar com a seringa? É a questão que a doutora falou agora, né? Isso. Se está aspirando, se for com aquele sugador nasal, né? Que é um sugadorzinho que coloca no nariz do bebê, tem um caninho, digamos assim, e você faz a sucção, até tudo bem, né? Você vai estar eliminando a secreção do nariz. Aquele até faz um bom papel. Mas Entendi. existem aquelas perinhas, né? Que tu é de apertar, coloca Bom, no nariz e tira. Isso. Aquela acaba sendo fazendo uma sucção muito débil. Então ela não vai uhum, conseguir realmente retirar a secreção. Então uhum. aquela a gente já não indica, né? Mas se for então com esse sugador, ela falou ali é esse mesmo. É Então esse tá mesmo. ok. Olha, aham. Então tá ok. Uhum. Ó, tem mais uma. Não sei se você quer respondendo agora ou quer deixar para depois. Você que manda. Não, mas vamos ver então. Para bebês, como deve ser feita a lavagem nasal? Então, eu trouxe uma bonequinha aqui. O Ah, importante da lavagem nasal é a gente deixar a criança sentadinha, tá? Independente da idade. Ela não pode estar inclinada para trás, ela não pode estar deitada, né? Ela tem que estar sentadinha e, de preferência, até um pouquinho inclinada para frente, tá? uhum. Se nesse momento conseguir segurar aqui com a mão, né, o pescocinho da criança inclinado para frente e um pouquinho para o lado, ok, né? Melhor ainda. Então você vai usar uma seringa, tá? Pode ser uma seringa comum que você encontra na farmácia, não tem problema. Hoje já existem fabricações de seringas com esse adaptador na pontinha, Uhum. tá? Que a vantagem desse adaptador é que o soro não vai sair pelo mesmo lado do nariz. Então, obrigatoriamente, ou a criança vai engolir ou vai sair pelo outro lado, Uhum. tá? Eu testei em mim, então realmente não sai pelo mesmo lado. Eu comprei uma dessa, eu também testei em mim antes de fazer. É, Não né? sai mesmo. Não sai. A sensação da lavagem não é talvez muito agradável, né? Não. Naquele momento. Mas ela é muito eficaz para retirar a secreção do nariz, né? Então é super importante. Então, com o bebezinho, ele como provavelmente, né, ele ainda pode ter o pescocinho, né, mole, não tem o controle da cervical. Você deixa ele sentado, né? Segura a região da cabecinha com a outra mão e vai colocar o soro na seringa. Provavelmente pode começar assim com 3 ml, aí vai aumentando gradativamente a quantidade, né? Uhum. E aí você coloca no narizinho do bebê, tá? Uhum. Quanto mais rápido for essa colocada de soro do nariz,
melhor, porque mais pressão vai acabar fazendo para mexer ali a secreção, Uhum. tá? Então, muitas vezes as famílias iniciam com menos ml, um pouquinho mais devagar, até pegar mais a prática, né? Uhum. E gradativamente vai aumentando aí essa pressão na inserida do sorinho no nariz, Tá, joia. Tem tá? a questão do chorinho estar morno ou não? Ele pode estar na temperatura ambiente. Então, aí também vai depender da temperatura ambiente, né? Hum, Nós aqui, ultimamente, como tá fazendo já bastante frio, em torno de 10 graus, o soro realmente vai estar bem diferente da temperatura do corpo. Então, pode ser hum, até um pouco desconfortável para a criança, né? Receber esse soro mais uhum. geladinho. Sim. Além do que o soro mais aquecido vai fazer também com que amoleça um pouquinho mais fácil as secreções ali, né, do nariz. Hum. Então, pode dar uma mornadinha nesse soro, sim. Ah, Fica interessante. ótimo. Uhum. Fica melhor, né? Menos desconforto. Fica, exato. Ó, tem mais uma pergunta, doutora. Minha bebê, por causa da oclusão dos dentes, começou a ter muita secreção. Não teve gripe nem resfriado por isso. Ela colocou embaixo, a única coisa era os dentes. É, melhorou só com lavagem de soro morno, agora está bem. Ah, joia, que É legal. isso aí. Muitas vezes a lavagem nasal acaba nos livrando, né, de uma ida ao pediatra, de uma ida ao pronto-socorro, Ou né? até mesmo ter que entrar com um antibiótico, né? Uma complicação. Exatamente. Ela, às vezes, muitas vezes a gente não dá tanta importância para ela, mas ela é assim essencial, né? Uhum. Nesse período do ano, nesse momento em que as atividades estão voltando ao normal. É. E quanto tempo pode levar para passar a tosse? Sair toda essa secreção? Quando vem um quadro gripal? Então, não tem direito, não tem muito assim direito como a gente saber, né? Como a gente prevê exatamente, mas em torno de 10 a 14 dias o vírus geralmente já passou, né, o ciclo viral no corpinho da criança. O que Uhum. muitas vezes acontece é que ele está melhorando e acaba já tendo contato com outro vírus, Hum. né? Então, nem bem melhorou ali de uma gripezinha, já fica gripado de novo. Ah, entendi. E isso acontece bastante, principalmente com as crianças que frequentam escolinha, né? Exatamente. A gente sabe que circula muito os vírus e é assim mesmo, não tem o que a gente fazer para impedir, né? Exatamente. Eu percebo com o meu filho, né? Então, desde que ele começou a escolinha, ele tem ficado assim, frequentemente doente, né? Isso, assim, era esperado, as pessoas já falavam para mim. Mas é realmente assustador, porque mal passa um É, sintoma e já vem outro. exato. É realmente assustador, às vezes desesperador. As famílias ficam, meu Deus, eu preciso dar uma vitamina, eu preciso fazer alguma coisa, né, para Exato. melhorar a imunidade dessa criança. Mas é o esperado, é o normal, né? Claro Uhum. que sim, a gente pode dar uma melhorada, né? Fazer uns exames, ver como está essa questão das vitaminas da criança, dar uma Uhum. repassada na alimentação, ver como estão os hábitos de vida da família, né? Mas geralmente não tem nada mágico que a gente vai dar e a partir daquele momento ela não vai ficar mais doentinha. É Uhum. pela imaturidade do sistema imunológico mesmo da criança. É dar tempo pro corpinho dela reagir. Isso, exatamente. Joia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Loide, precisei fazer inalação à noite. Ela estava tossindo muito e com dificuldade de respirar na hora de dormir. A limpeza é feita diariamente? A Olha, Edna. isso, preferencialmente sim, tá? É bem importante que, mesmo quando a criança não está com nenhum sintoma, que a gente realize de uma forma até preventiva, né? Ah, que legal. E isso seria bem interessante, principalmente se a criança tem uma facilidade maior em aceitar,
né? Então, realizar a limpeza com a seringa diariamente. Caso seja a criança que tem muita dificuldade, chora muito na hora de realizar a lavagem, pode ser feito a hidratação com o soro em spray, tá? Isso, para quando ela não tá com tantos sintomas, o soro nasal acaba vindo bem a calhar. Joia. Tá? Isso. Sorine é indicado? Meu menino de 2 anos, 8 meses, mas apenas nariz entupido. A Lara, Lara, não sei. Então, Lara, a gente vai ter que ver bem certinho a composição do sorine, esse teu, né? Se é apenas soro fisiológico, aí você pode usar, não tem problema. O que muitas vezes acontece é aqueles mais para adulto mesmo, né? Que tem algum tipo de composição diferente, alguma medicação diferente, que daí sim a gente não pode usar nas crianças. Tá? A gente tem que ter o cuidado de ser soro fisiológico puro. Isso é Puro, bem né, doutora? puro, bem importante. Sobre a lavagem, mais alguma colocação, pessoal? E aí, claro, entre a seringa e entre o sugador nasal, vai da adaptação da família, né? Tem também um outro dispositivo, que agora me fugiu o nome, que é como se fosse uma garrafinha, né? Já ouvi falar também. Isso, que Eu coloca não no vou nariz. lembrar o nome. Aí você aperta a garrafinha e sai água também, e também vai fazer essa lavagem nasal com esse transporte da secreção. Então, o que a família se adaptar melhor tá valendo. O importante é lavar o nariz, tirar a secreção dali. Doutora, eu já ouvi falar que alguns dispositivos, por ter essa pressão muito forte, pode acabar indo para o ouvido e dar uma otite. Isso pode acontecer? Ou é a posição que está errada, a pressão? Como que funciona? Olha, a princípio é seguro fazer a lavagem, tá? Sempre cuidar, então, para a criança estar com retinha, com a cabecinha mais inclinada para frente, né? Preferencialmente, virar a cabecinha para o lado para fazer, né, no narizinho, né? E é justamente para movimentar a secreção que está ali no ouvido, né? Entendi. Isso, quando acontece de dar essa otite, geralmente não é nem pela lavagem, é pela secreção que já estava ali, né? E não foi conseguido retirar através da lavagem. Joia, obrigada. Isso. Aqui só salsete e sugador. Lavagem, ele não deixa. Salsete eu usei por muito tempo também. É maravilha, utilizando o sugador para a gente retirar essa secreção, né? Principalmente na criança que ainda não consegue assoar o nariz, tá valendo. Joia. Tá ótimo. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre febre. Que hoje é considerado febre? Então, de acordo com uma nova atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, febre é a temperatura acima de 37,3. Tá? 3. Isso. Até antes dessa atualização, a gente considerava 37,8. Né? Mas não significa que esse 37,3 a gente já precise ir medicando a criança. Tá? Quando a gente nota que, né, a criança está ali com a temperatura mais elevada, muito importante aferir no termômetro, tá? Isso é importantíssimo, porque principalmente a minha mãe, por exemplo, né, botava na mão, assim, dizia tá com febre. Mas não é algo fidedigno. A gente precisa aferir no termômetro, né? E o termômetro mais indicado também é o termômetro digital, tá? Para criança, aquele de colocar embaixo do braço. Tá. Isso. Sim. Não é o termômetro de mercúrio e nem aquele termômetro com infravermelho que coloca na cabeça. Tá? O mais indicado é o termômetro digital. E aí, nesse momento que a gente percebeu a temperatura aumentada, a gente vai olhar como que tá o estado da minha criança agora, né? Ela tá quentinha, mas ela tá bem, ela tá comendo, ela tá mamando, né? Ela tá com um bom estado geral. Eu não preciso imediatamente
dar o remédio para febre, tá? Eu posso observar, né? De repente ela tá com um pouquinho mais de roupa, eu tiro um pouquinho a roupa dela, deixo ela ali, dou uma aguinha, né? Aguardo meia hora, 40 minutos e vejo novamente a febre, né? Muitas vezes essa febre naturalmente vai diminuir, sem medicação, tá? E aí sim, você viu de novo, ela aumentou, né? Ali 38,3, 38,5, aí sim a gente medica, tá? E a febre não é assim um indicativo que você tem que correr com a criança para atendimento, né? Essa era a minha próxima pergunta. Isso. É um dos principais motivos aqui, principalmente na nossa região agora, é tosse e febre, Uhum. né? As consultas. E aí as famílias às vezes dão um pico de febre, já correm com a criança para emergência. A criança bem, faceirinha, comendo bem, sem nenhum outro sintoma muitas vezes, né? Só o narizinho trancado, narizinho escorrendo. Então a gente vai examinar essa criança e realmente não vai ter nada de errado no exame físico dela, Uhum. né? Porque às vezes é necessário a gente aguardar aí um período até de 72 horas, né? Para aparecer o local da infecção dessa criança. Entendi. Isso. E muitas vezes, nesse período de 72 horas, a febre até já cedeu sozinha, Uhum. né? Já deu ali 2 dias de febre e passou, Uhum. né? Porque era o corpinho da criança reagindo a algum agente, provavelmente viral, né? E conseguiu combater o vírus ali e já tá melhorando, digamos. Sim, sim. Mais uma pergunta aqui, ó. O correto do termômetro digital é ideal considerar assim que ele apita ou deve-se esperar mais um pouco? Porque percebi que ao esperar a temperatura aumenta um pouco. A princípio, o correto é apitar, já tá ok, Uhum. né? Talvez esteja algum probleminha com o teu termômetro, de repente, né? Dá até para comparar com algum outro. Com dois termômetros diferentes. Isso. Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem mais alguma colocação, doutora, sobre as doenças respiratórias? Sim. Então, assim, a febre sozinha, né, não é desesperador. Quando que a gente vai precisar realmente levar a criança para o hospital antes das 72 horas, né? Procurar atendimento antes. Quando essa criança estiver vomitando, quando ela não estiver ingerindo líquidos, né? Quando estiver com tosse, que tem algum tipo de chiado, principalmente aquele sibilo que a gente chama, que é o miadinho de gato, né? Aquele barulhinho assim de chaleirinha, de miado de gato. Aí é um sibilo, a gente realmente precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? Quando a criança fica com dificuldade para mamar no peito, naturalmente, muitas vezes ela vai diminuir a quantidade de alimentos sólidos, né? Quando ela tá ali doentinha, isso é o esperado. Mas principalmente o mamar no peito, ela deve continuar ingerindo, né? Certo. Percebeu que começou a recusar o peito? Opa, um sinal de alerta. Sinal de alerta. Exato. Então, a febre que perdurou essas 72 horas, quando ela apresenta alguma extremidade roxinha, né? De repente ficou com os lábios arroxeados. Então, isso é um sinal bem preocupante, tá? Ou, eventualmente, que tenha alguma disfunção na respiração, né? No sentido, assim, tá fazendo algum tipo de tiragem, que é observar o peitinho da criança, ver se aparecem as costelinhas de uma forma diferente quando ela respira, se a barriguinha faz um movimento diferente na respiração, tá? Aí isso é sinal de alerta e a gente precisa imediatamente procurar atendimento. Certo. Isso indica falta de ar, é isso? Que a criança Isso está com falta de ar? indica um esforço respiratório, Sim. né?
E aí, então, tem também o abatimento da asa do nariz, quando o narizinho faz o movimento assim, né? As narinas de abrir e fechar durante a respiração, também indica um sofrimento respiratório, então a gente precisa ser avaliado, Ah, entendi. né? Joia. Mais alguma pergunta, pessoal? O pediatra é maravilhosa. Amiga, obrigada. E a dermatologista maravilhosa. É? Legal. Legal. Isso. Pra gente. Né? E algo que eu acho bem importante a gente reforçar é com relação à vacina da gripe, Ah, legal, legal. né? Que agora a gente está na campanha, crianças de 6 meses a 5 anos devem realizar, tá? A vacina, a diferenciação da vacina particular para a vacina pública é que a da rede particular protege contra 4 cepas de vírus e a vacina da rede pública contra 3, tá? Uhum. Mas são os 3 que mais estiveram ativos no ano anterior. Certo. Então, independente da vacina, tem que vacinar, Tá. né? Bem importante. Se a criança estiver doentinha, é melhor não levá-la, assim, Em- com Uhum. uma coriza, tosse. Então, coriza e tosse não interfere não é uma contraindicação na vacinação, tá? Uhum. O que é contraindicação é a febre. Uhum. Aí sim, a criança está com febre, teve febre, não é para vacinar, tem que esperar melhorar, Entendi. tá? Tá, joia. Mais alguma pergunta, pessoal? Algo que as crianças maiores de 2 anos podem fazer também para combater a tosse é Hum. utilizar mel. Mel? Mel, tá? Existem já estudos científicos mesmo, assim, comprovando que o mel atua na tosse, né? Que Então, legal. então, acima de 1 ano já poderia utilizar, menores de 1 ano não, pode, proibido, tá? Pelo risco de botulismo, que é uma doença bem grave. Uhum. E acima de 1 ano a gente não recomenda pela questão do açúcar, né? Que o mel é muito doce. Sim, sim. Mas a partir de 2 anos pode sim ingerir mel, seja no chá, seja uma colheradinha quando tá com uma crise de tosse, tá? Uhum. Que ele acaba ajudando muito mais às vezes do que algum xarope por aí que a gente vai na farmácia e compra. Que bacana, informação importante. Isso aí. Doutora, pode medicar crianças antes de fazer vacina? Não é indicado, tá? O que que acontece? A gente precisa que o corpo faça aquela reação imunológica, né? Então, se a gente medica antes, a gente já vai estar dando um stop no sistema imune da criança. Então, a Hum. gente realmente precisa fazer a vacina, ver se caso tiver ali uma febre acima de 38, aí sim medicar, mas antes não é indicado. Tá joia. E a vacina do Covid, doutora? Que idade que está dando agora? Estou meio por fora até. Acredito que seja acima de 5 anos ainda. 5 ainda não abaixou. Aí sim, Não. estão fazendo com crianças menores, né? Isso, tem estudos, mas Mais ainda jovens, nada. não sai. Não, em breve vem. É, se Deus quiser. Isso aí. Mas é importante as pessoas ao redor estarem vacinadas, que aí a gente acaba fazendo como se fosse um cinturão de proteção, né? Uhum, é verdade. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma colocação, doutora? Ah, se, né, se todos ficar a mensagem de que temos que lavar o nariz, né?
Ah, não tem problema, não tem que ter medo, não vai machucar a criança, não vai afogar a criança, né? uhum. Ficando essa mensagem, eu acho que está mais do que válido, né? É Porque verdade. Tem gente que tem medo ainda, né? tem. Esses dias no consultório eu ajudei uma mãe com um bebezinho de 15 dias a lavar o nariz com a seringa. É. Exato. Então, eu espero que ela tenha tido coragem de fazer em casa, né? Aham, Mas foi sim. super tranquilo, super de boa, não tem mistério, né? É realmente a criança estar sentada, né? Que o sorinho vai ali e vai fazer a função dele. Às vezes as crianças menores têm, a gente tem menos dificuldade do que as maiores, que têm aquela resistência, né, doutora? Exatamente, exato. Eu estou atendendo uma mãe que o bebê dela está com 2 meses. E ela está fazendo, eu achei legal. É porque criança com o nariz trancado não dorme bem, Não dorme bem, né? é Não, verdade. não tem. Se o adulto já não dorme bem, imagina a criança. Uhum. Foi o que eu disse para ela, se a gente entende o que está acontecendo, já é ruim, imagine para ele. Exatamente. Não consegue mamar direito, né? Porque tranca tudo. Não, se deita, começa a tossir, então fica um ciclo horroroso. Hum, exato. Coragem para fazer, a Eve falou. Ah, mas É, uma dica assim, sobre começar com um pouquinho, né? Depois de ir aumentando, para ganhar sim, confiança e ver que não vai machucar, não vai afogar nada, né? exatamente. Se tem muito medo, começa com 1 ml, né? É. Vai ao menos hidratar a mucosa ali, a região nasal. Uhum. E vai aumentando gradativamente até realmente ter um volume para lavar e fazer essa secreção. Retirar, né? Remover a Exato, secreção. Uhum. exato. Então tá joia. Mais algum recado, doutora? Acho que é isso, lavar o É, nariz, fazer as né? vacinas, Mas foram né? informações bem importantes para gente, né? A questão da febre também, que atualizou, eu não estava sabendo. A questão da lavagem nasal, da vacina. Então, era essa informação bem importante. Que bom que pude colaborar um pouquinho. E bom, obrigada por arrumar um tempinho na agenda para falar com a gente, viu, doutora? Imagina, obrigada a você. Imagina. A live vai ficar gravada. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Isso aí. Então tá bom. Tá bem. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.